Olá, tudo bem? Meu nome é Emerson Passari e vou ministrar uma aula sobre o método de Kruskal-Wallis. O teste Kruskal-Wallis é um método não paramétrico usado para comparar duas ou mais amostras independentes, sendo elas de tamanhos iguais ou tamanhos diferentes. Ele é uma alternativa não paramétrica a um teste de ANOVA. No caso, a ANOVA um teste paramétrico. Isso ele nos indica também se há alguma diferença entre os conjuntos de dados. Então aqui nós temos o exemplo de dados populacionais, por exemplo, que tem 3 tamanhos de grupos diferentes e cada um com suas particularidades, e o que se esperaria encontrar nesse método seria se há diferenças ou não nesses conjuntos de dados. Então a aplicação do teste utiliza os valores numéricos transformados em postos agrupados num só conjunto de dados. Essa comparação é realizada através dos valores médios entre os postos. E na hora de executar o teste há duas hipóteses, então. A hipótese do grupo hipótese H0, onde os grupos têm a mesma distribuição de valores, ou a hipótese H1, onde os grupos não têm a mesma distribuição de valores. Então, quando se utiliza um certo grau de confiabilidade, vai ter uma das duas hipóteses ou nenhuma delas, né? Caso não fique nenhuma das faixas, tem o teste inconclusivo. Então, a ideia seria ranquear os postos inicialmente, para aplicar o método, aplicar a equação H, que é onde vai dar a informação, transformar ela no p-valor, e então interpretar se há ou não diferenças entre os dados dos grupos. O teste H, então, ele se divide de duas formas, onde há duas equações muito parecidas, porém uma delas é corrigida em relação à outra. Então, quando não há empate entre os postos, tem-se essa equação, onde o H é o resultado do teste do Kruskal-Wallis, o K é o número de grupos, o N é o número total de elementos de todos os grupos, o R é a soma dos rankings de cada grupo, o N é o número de elementos de cada grupo, o N menor, enquanto que o sigma T seria a soma de todos os termos T ao cubo menos T, que são correspondentes ao número de repetições dos postos. Na prática, quando se não há empate entre os postos, utiliza essa equação, e quando há empate entre os postos, utiliza a mesma equação, porém dividido por esse termo de correção que está no denominador. Esse termo de correção, ele se baseia então nessa soma de termos, T ao cubo menos T, onde os T's são o número de repetições desses postos que aparecem repetidos. Então, fazendo um exemplo, temos um exercício bastante simples, onde é dado o tempo diário no celular de 3 diferentes pessoas. A ideia é comparar através dos métodos de Kruskal-Wallis se há alguma diferença entre elas. Então a gente tem valores para a pessoa A, valores para a pessoa B e valores para a pessoa C. Aqui para o Excel, então, para resolver o exemplo dado, observe-se que primeiramente monta-se uma planilha com todos os tempos no celular das pessoas e as pessoas, onde os dados da pessoa A ficaram em vermelho, da pessoa B em preto e da pessoa C em azul. Na sequência, o próximo passo é ordenar os dados. Dessa forma, foi copiados os valores de tempo, colocados na célula de ordenados, na coluna de ordenados, e ordenado do menor para o maior. Note-se que na sequência é feito o ranqueamento, e nesse ranqueamento não há repetição de dados, então não existe dois dados que ocupam o mesmo rank. Dessa forma vai ser utilizada a primeira equação no caso de não haver repetição entre os ranks. Então, da sequência é feita então a soma dos ranks, onde todos os valores do A são feitos para a soma do rank A, pode ver que apenas valores em vermelhos. Da mesma forma foi feito para o ranking B, onde apenas os valores em preto, e também para o ranking C, onde apenas valores em azul. Os valores de N, então, são os valores total, todos os ranks, ou seja, 15 ranks. O K é o número de pessoas, onde vai dar o grau de liberdade, K-1, que como são 3 pessoas, né, tem uma pessoa A, B e a C, o K é igual a 3. E pode ser visto também que o grau de liberdade será K-1, que será igual a 2. Pode ser observado aqui no próprio resultado do ActionStat. Também pega-se o valor então do número A, do número de ranks no A,
o número de rankings do B e o número de rankings do C. Então, são 6 valores para o A, 5 para o B e 4 para o C. Por fim, para obter o valor de H, é realizada então a equação conforme dado a equação de H. Feito no Excel, o valor obtido foi o 0,53583333. E para obter o p-valor, então utiliza-se a equação dist.q4.cd, onde a célula S4 é o valor obtido de H e o O4-1 é o grau de liberdade, ou seja, o K-1. Observa-se que o valor obtido foi 0,464, que é o mesmo valor que pode se observar quando é realizado através do teste utilizando a ferramenta ActionStat, que é feita apenas pegando os valores de tempo e de pessoas, colocando no software e pedindo que seja dado p-valor através do método de Kruskal-Wallis. Como o resultado obtido foi um p-valor de 0,46, observe-se que ele está entre 0,5 e 0,95, ou seja, a 95% de confiabilidade o teste torna-se inconclusível. Não se pode dizer se há ou não diferença entre eles. Voltando aos slides, temos a conclusão então que para o p-valor de 0,46, a 95% de confiabilidade temos um teste inconclusível, não podendo afirmar que os valores diferem ou são idênticos. Caso os valores o p-valor fosse acima de 0,95, teríamos que não há diferença entre os grupos. Se fosse abaixo, poderíamos afirmar também, se fosse abaixo de 0,05, que há diferença, então pelo menos uma das pessoas apresentaria diferença em relação ao grupo. Vale lembrar que utilizamos as equações para quando não há diferença entre os postos. Caso não há repetição entre os postos, caso houvesse repetição entre os postos, deveríamos utilizar o fator de correção do somatório de t's. A aula é essa, muito obrigado, fico à disposição para qualquer dúvidas ou questionamentos.